Eu sou Amanda Battistini e esse é o Evida Talks. Esse episódio tem o apoio da Novartis. Oi, é um prazer estar aqui com vocês hoje, começando a nossa sequência de episódios de Dradenite Supurativa. É um prazer receber como nossa primeira convidada, doutora Maria Vitória Soares, e ela faz parte do nosso Conselho Científico do Instituto Espaço de Vida. Maria Vitória, se apresenta um pouquinho. Olá a todos, é um prazer estar aqui com você, Amanda, para conversar um pouquinho sobre Dradenite Supurativa. Obrigada pelo convite. Eu sou Maria Vitória Soares, eu sou dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu trabalho como dermatologista e coordenadora do ambulatório de doenças imunomediadas, entre elas a Dradenite Supurativa e terapias avançadas do servidor público municipal aqui em São Paulo. Também sou médica dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E, bom, eu tenho uma ampla experiência no manejo de doenças imunomediadas, tenho uma especialização nessa área. E hoje, muito legal vir aqui conversar com você um pouquinho sobre esse tipo de doenças. Então, vamos começar entendendo um pouquinho, né, sobre o que a gente vai falar. O que é a hidradenite? Amanda, a hidradenite é uma doença que é crônica, inflamatória. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que é uma doença que não é contagiosa. Existe muita discriminação com os pacientes que sofrem e são portadores de hidradenite supurativa. Então, importantíssimo entender que não é uma doença contagiosa. É uma doença crônica, como eu estava mencionando, que tem muitas causas. Então, quando tem muitas causas, a gente chama de multifactorial. E é uma doença que aparece geralmente na região das dobras, então na região axilar, na região da virilha, pode aparecer também na região genital externa, na região entre os glúteos, ela pode aparecer naquela dobra também do abdômen, tá? Principalmente em pessoas que são um pouco mais fortes, pode aparecer também embaixo da mama. Essas são as localizações mais frequentes. E como ela se manifesta? Então, ela se manifesta às vezes com lesões que parecem acne, mas não são acne. Então, são lesões que parecem cravos que aparecem na axila. Além desses cravos, pode aparecer lesões que parecem espinha de acne, mas não é espinha de acne. Também pode aparecer lesões que nós chamamos de nódulos, mas que todo mundo na linguagem mais utilizada, ou comum das pessoas, chama de caroços. Esses caroços são tipo uma lesão que é como uma bolinha que aparece embaixo da pele, um pouco mais profunda. Ela pode inchar, doer muito. Às vezes essas lesões evoluem para uma lesão que nós chamamos de abscesso, mas que é muito confundida com forúnculo. E o que é essa lesão? É uma lesão que parece uma bola, que ela é mais flutuante, ela é meio molinha, dói muito também, tem um conteúdo dentro que pode ser purulento e ela fica também mais quente, mais vermelha. E muitas vezes essas lesões drenam para a pele e elas formam uma comunicação por baixo da pele também entre uma lesão ou outra, como se fosse um túnel, que nós chamamos de fístula. E tem também essas lesões, como eu estava falando, que se comunicam com a superfície da pele, então a gente vê um orifício, pelo qual muitas vezes a lesão drena. São lesões que têm mau cheiro, que tem essa secreção que suja a roupa do paciente. Então, causa um desconforto enorme nesse paciente, um sofrimento, porque ele se sente rejeitado, porque ele se sente incomodado pela dor. São lesões que doem realmente muito, causam um sofrimento além do constrangimento. E, por essa razão, é super importante saber reconhecer a doença e consultar quando essa doença está
começando para conseguir fazer um tratamento mais eficaz. Agora, por que se produz essa doença? Porque todo mundo acha que é porque tem bactéria ali dentro e infecção. Não, na verdade, a causa dessa doença não é infecção. A causa dessa doença é uma obstrução no folículo piloso. O folículo piloso é a unidade onde é produzido o pelo. E geralmente são os folículos pilosos que estão próximos às glândulas apocrinas. Essas são umas glandulinhas que estão ali na pele e que têm uma função que é secretar feromonas. Essas glândulas estão presentes no reino animal e é ali esse folículo que vai inflamar. Esse folículo fica obstruído, então começa a inflamar muito e forma aquela bola, que é o famoso nódulo que eu estava falando, que todo mundo conhece como caroço. O problema é que ele não consegue drenar. E nesse momento ele rompe, sai um monte de substância ali na pele. E isso chama muito a atenção do sistema imunológico. E esse sistema imunológico, que tem como função defender o nosso organismo, fica hiperativo. E essa hiperatividade daquele sistema imunológico atrai um monte de substâncias inflamatórias. E essa inflamação dá origem a esses sintomas, a dor, a inflamação e a todos os sintomas. E a dificuldade realmente seria também identificar, né? Um problema da adenite é a identificação, é conseguir ir num médico que vai identificar ela a tempo suficiente de começar a tratar no começo ou tratar de uma forma adequada. Sim, exatamente. Esse é um grande problema. Os pacientes chegam para nós quando eles já estão naquela fase de ter essa lesão que parece um forúnculo, que seria o abscesso que está drenando, que já forma cicatriz, porque uma lesão que drena e vai formando aqueles túneis, aí deixa a cicatriz, e esse paciente chega muito avançado. Então, o ideal seria pegar esse paciente quando ele está começando, para justamente entrar com tratamento e evitar essa progressão, evitar essa inflamação. E conseguir dar esses tratamentos mais eficazes. Mas é super importante também fazer outras modificações nos hábitos de vida desses pacientes, porque se bem eu estava falando que tem aquela reação inflamatória, nós sabemos que a hidradenite tem uma base que pode ser também genética, tá? Tanto é que pacientes que têm hidradenite podem ter familiares, não é obrigatório com a mesma doença. Então, tem uma base genética. Isso significa que o paciente vai heredar a doença para seus filhos? Não. Isso significa que o paciente vem com uma predisposição genética a desenvolver essa doença. Mas essa predisposição não é suficiente. A essa predisposição tem que se somar a presença de fatores gatilho que nós encontramos muitas vezes no ambiente. Por isso é importante corrigir também a exposição a esses fatores gatilho e reconhecer quais são esses fatores gatilho para conseguir fazer um tratamento mais efetivo. E pensando no tratamento, quando você fala em fatores do cotidiano, tem fatores do cotidiano, quais são os principais que acabam afetando e que precisam de uma atenção maior? Bom, então vamos lá. Entre esses fatores que eu estava comentando, o tabagismo é um dos principais fatores gatilho para esta doença. E a gente se pergunta mesmo, o que tem a ver o tabaco com a pele e o folículo piloso? Hoje em dia nós sabemos que essa exposição ao tabaco tem um efeito sobre umas células da pele que chamam queratinócitos e tem um efeito ali na hidradenite porque ela facilita a obstrução desse folículo. E por aí começa toda a doença. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala para o paciente é pare de fumar. Pare de fumar, porque nós sabemos que parando de fumar, isso ajuda muito. Outra coisa também, que um fator que pode agravar, ou ser um fator gatilho também da doença, ou dificultar, inclusive, um pouco o tratamento, é o aumento de peso. Então,
Esses pacientes que estão muito acima do peso, que já entram dentro do parâmetro da obesidade, são pacientes que estão cronicamente inflamados. E hoje em dia nós sabemos que a obesidade é uma doença que é inflamatória, porque o tecido adiposo, quer dizer, aquele tecido gorduroso que nós temos na nossa pele, é o maior órgão endócrino do nosso corpo. E essas celulinhas lá do tecido gorduroso secretam um monte de substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias vão agir ali, dentro de todo esse microambiente inflamatório que tem na hidradenite. Então, uma das coisas que a gente fala para o paciente também é: vamos tentar corrigir isso e voltar aos poucos para esse peso ideal, e assim diminuir um pouco esse processo inflamatório. Então, nisso a gente pode pensar num trabalho multidisciplinar, né? Exato. Isso é super importante, Amanda. Quando a gente vai trabalhar, e eu falo também das outras doenças imunomediadas, né, que a gente chama imunomediadas porque tem toda essa participação do sistema imunológico, são doenças que elas têm, além dos sinais que nós vemos na pele da hidradenite, por exemplo, nós sabemos que tem outras coisas por trás, que elas podem vir associadas a outras complicações ou a outras doenças sistêmicas. E é ali onde a equipe multidisciplinar é extremamente importante. Então, quando a gente recebe um paciente com hidradenite, o ideal é que esteja o dermatologista tratando o paciente. Às vezes, para fazer esse tratamento, a gente também precisa da ajuda de um cirurgião. O próprio dermatologista tem que entrar a tirar alguma lesão ali, corrigir, drenar, enfim, se for necessário. Cada caso é um caso e precisa ser individualizado. Mas nós, às vezes, precisamos também da ajuda de uma nutricionista ou de um endocrinologista. Por quê? Porque esses pacientes têm uma maior chance de ter problemas de colesterol. Estes pacientes têm uma maior chance de ter diabetes. Estes pacientes têm uma maior chance de ter problemas gastrointestinais, umas doenças que chamam doença inflamatória intestinal, como é a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. Então, são pacientes que são acolhidos, abraçados por uma equipe que nem sempre está trabalhando ali um do lado do outro, mas nós temos uma rede para quem vamos encaminhando o paciente, que é a nossa rede de apoio. Então, isso é fundamental. A atividade física no paciente que tem hidradenite também é fundamental, porque nos ajuda a controlar o peso, e a própria atividade física, às vezes, ajuda a tirar o paciente da inflamação e ajuda a controlar o estresse. E o estresse tem um papel importantíssimo em todas as doenças que são imunomediadas, inflamatórias, crônicas, porque ele às vezes age como fator cronificador ou gatilho. Então, é nestes pacientes que, além do mais, têm um sofrimento enorme pela doença, pela rejeição, que parece que carregam todo esse peso em cima dos ombros, a gente se apoia muito dos nossos colegas psiquiatras, dos nossos colegas, das nossas parceiras importantíssimas e parceiros da área da psicologia, psicólogos, psicólogas. Isso é fundamental, porque são pacientes que às vezes fazem depressão, transtorno de ansiedade, e ali esses parceiros nossos têm um papel importantíssimo acolhendo esses pacientes. Então, assim, parte do tratamento, uma grandíssima e enorme parte do tratamento é esse trabalho em conjunto com diferentes disciplinas, além dos remédios que nós passamos. Então, a hidradenite tem um tratamento que é amplo, mas a nossa função é abraçar esse paciente. Quando eu falo o que nós podemos fazer para esse paciente, é acolher, abraçar, caminhar junto do paciente, estar sempre em contato com o paciente, porque esses pacientes, às vezes, eles inflamam de uma hora para outra e eles precisam uma infiltração, por exemplo, de corticóide, ou às vezes precisam drenar uma lesão. Então, aí o paciente manda uma mensagem para a gente: bom, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos acolher.
E eu acho muito importante quando a gente pensa em tratamento, a gente tende a pensar o medicamento, a coisa mais tradicional, e na verdade o tratamento ele vai muito além disso. O tratamento tem que começar no dia a dia, então quando a gente pensa nos hábitos saudáveis, o tabagismo, quando a gente pensa na equipe multidisciplinar, então é muito importante que a gente sempre tenha em mente que o tratamento vai muito além do pensar em um medicamento. Realmente são inúmeros fatores que vão ajudar. E até algumas dicas no dia a dia que são de extrema importância quando a gente pensa em hidratação, em cuidado com a pele, que por mais que sejam do mais básico quando a gente pensa numa doença com a pele, também são essenciais, não podem ser deixadas de lado. Sim, então, por exemplo, uma dica que a gente passa para esses pacientes é sobre a roupa. Um dos fatores gatilho da hidradeniite é o atrito. Por isso, ela pode acometer, na verdade, elas apresentam onde tem aquela concentração daquelas glandulinhas apocrinas, mas também onde a roupa dá muito atrito com a pele. Então, sempre nós orientamos esse paciente a usar roupas que são um pouquinho mais folgadinhas, roupas que permitem uma melhor respiração ou evitam a transpiração. Então, roupas em algodão, mais folgadas, isso é super importante. Quando esse paciente, por exemplo, usa aqueles leggings super justos, aquela coisa, nossa, a gente vê que esse paciente sofre mais, piora mais. Então, essa é uma das primeiras orientações que a gente dá. E o que eu vinha falando, né? Manter o peso, exercício, tabagismo, enfim, essas coisas são super importantes. E hoje em dia, além de tudo isso, nós contamos com tratamentos que vêm sendo muito eficazes, tratamentos novos. A hidradeniite é uma doença que durante muito tempo ficou na mão de uso de cremes tópicos, antibióticos por via oral. Então, o paciente, por exemplo, ele acha, e nossa senhora, isso é muito comum, acha que tem furunculose. E ele chega para o consultório e fala, porque eu tenho furúnculos de repetição. E eu sempre vou no pronto-socorro e drenam, e aí me colocam com antibiótico 7 dias, mas aí 6 meses depois volta um furúnculo. Na verdade, isso pode ser um caso de hidradeniite, que está ali, e esse paciente não pode ficar de drenar em drenar o de antibiótico, porque essa doença vai progredindo. E como eu falei, ela vai comunicando, vai explodindo aqueles nodulozinhos, sai e traz mais inflamação. Tudo isso agrava o paciente, vai comunicando. Então, na verdade, a gente precisa de um diagnóstico rápido. E por isso é super importante que esse paciente que tem esses sintomas, procure um dermatologista. E quando ele vai no pronto-socorro, no pronto-atendimento, os médicos do pronto-socorro, do pronto-atendimento, encaminham o paciente para o dermatologista. Às vezes, essas lesões aparecem na região genital externa, na virilha, na região escrotal, ali muito perto do ânus, e são encaminhados para outras especialidades. Seria muito bom que a gente pudesse receber esses pacientes para conseguir iniciar tratamento adequado. E eu estava falando, assim, a gente está, hoje em dia, feliz, porque temos um arsenal de tratamento que está chegando. Hoje em dia já temos um imunobiológico, já vou falar o que é isso, que é, assim, super útil nesse tratamento, nessa combinação de tratamentos, e que ele, nossa, tem mudado a vida de muitos pacientes. E por que razão? O que é um imunobiológico? A gente estava falando que esses pacientes têm vias inflamatórias. Quando eu falei que era uma doença imunomediada, não significa que o paciente tem baixa imunidade. Muito pelo contrário. A imunidade ali está agitadinha, perdeu o equilíbrio e ela está agindo muito. E tem vias que estão muito ativas. E essas terapias novas, que nós chamamos de terapia-alvo, que seriam os imunobiológicos, são tratamentos que vão bloquear uma via inflamatória específica. E quando bloqueia essa via inflamatória, aquela inflamação regride e esse paciente começa a ter uma atividade muito menor da doença, e tem pacientes que ficam assintomáticos, enfim. E hoje em dia temos um medicamento que tem essa aprovação aqui no Brasil, que tem acesso tanto pelo SUS
quanto pelo sistema dos convênios. Então, o paciente realmente pode ter acesso quando está indicado, porque não são todos os pacientes, mas quando tem indicação a esse tipo de medicamentos. E em breve nós vamos ter aqui no Brasil um outro medicamento imunobiológico também aprovado nessa indicação. E vem muitos, assim, a pesquisa está muito focada nessa área, então vamos ter em breve muitos tratamentos, como aconteceu com outra doença imunomediada, que é a psoríase. E esses medicamentos mudaram a vida do paciente, né? Então, a gente tem cada vez mais esperanças, porque ficamos muito felizes em ajudar. Sim. Agora, às vezes o paciente precisa de uma cirurgia para controlar, porque, como eu falei, vai de cada paciente e às vezes a gente precisa, sim. E como você tinha falado antes, que às vezes aparece paciente que fala que teve um folículo e depois de 6 meses outro, então é uma doença que ela pode ir e voltar. Sim, é uma doença, exatamente. Ela é uma doença que é recorrente. Então, às vezes, ela tem períodos de calma, e de repente vem aquele período de agitação onde o paciente abre sintomas. E por isso que esse paciente vai lá e, doutor, inchou um forúnculo. Drenaram um forúnculo, foi embora, 6 meses depois vem com 2 forúnculos. Aí drenaram os forúnculos e assim vai progredindo e o paciente vai avançando. Então a ideia é que ele chegue antes. Mas isso acontece sim porque ela tem essa alternância às vezes. Mas tem pacientes que eles chegam num grau tão avançado que praticamente eles começam a ter aquelas lesões inflamatórias, aqueles abscessos, aqueles nódulos, aqueles caroços, com muita frequência. Tem pacientes que eles começam a ter material que drena praticamente cotidianamente e é uma dor insuportável. E nós não queremos ver o paciente assim, nós queremos ver o paciente no cada início. Cada vez melhor. Para conseguir evitar, né? E uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, né? Tem uma idade específica para a hidradeniite aparecer ou não? Geralmente a hidradeniite aparece ao redor dos 20 e poucos anos. É uma doença que acomete mais jovens. Geralmente ela tem uma menor prevalência, ou seja, menos pacientes têm hidradeniite depois da menopausa, tá? Então, por isso também a gente acha que a hidradeniite poderia ter alguma causa hormonal, tá? Porque, primeiro, aparece mais em mulheres do que em homens. Segundo, depois da menopausa, dá uma trégua, vamos falar. Sim. E, às vezes, essa doença piora em paciente grávida. Então, por isso que a gente acha que poderia haver alguma causa hormonal. E, às vezes, o adolescente chegando nessa etapa da puberdade, daqueles hormônios que se ativam, eles algumas vezes podem fazer já abrir quadro da doença, mas geralmente é mais em adulto mais jovem. Entendi. Bom, acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, entender um pouquinho melhor do que é hidradeniite. Então, muito obrigada, Maria Vitória, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para ajudar a gente e todo mundo que estiver ouvindo. É um prazer para mim estar aqui e realmente é muito importante fazer esse tipo de divulgação para conseguir ajudar e acolher melhor os nossos pacientes. Então, conte comigo sempre. E eu também fico à disposição de os pacientes, os familiares de pacientes que estiverem me escutando. E obrigada a todo mundo que viu e ouviu o nosso podcast, nosso episódio de hoje.